Boa tarde, sou a aluna Média Univaz. Estarei apresentando o relatório 2, aula prática sobre briófitas, que é um relatório apresentado à disciplina de Botânica 1, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, pelo IFPA Campus Abaetetuba, e orientado pelo professor Jefferson Miranda Costa. Segundo a Alquinha et al. 2003, as briófitas são espécimes de pequeno porte que são predominantes em locais úmidos e com pouca luminosidade. Apesar de apresentar uma estrutura pequena, as briófitas são grandiosas na importância ecológica, atuando como redutores erosivos, reservatório de água e nutrientes, abrigo de organismos e viveiros para outras espécies em processos de sucessão e regeneração. Raven, Evert e Eschior afirmam que poucas espécies de briófitas são aquáticas, algumas encontradas sobre rochas envolvidas por água do mar, todavia não são verdadeiramente marinhas. Algumas até mesmo conseguem desenvolver-se em áreas muito secas, como desertos. Seguindo o mesmo raciocínio dos autores citados acima, as briófitas são muito importantes para o ecossistema, pois auxiliam em diversidade vegetal, ecológica e evolutiva, realizando importante função no ciclo global do carbono, e poucas espécies podem ser encontradas em áreas poluídas. Musgos. Filobriofita. Embora o termo briófitas se refira a todas as plantas avasculares, o filobriofita abrange apenas os musgos. Assim como as outras briófitas, os musgos são mais diversificados em ambientes úmidos, mas algumas espécies sobrevivem em ambientes áridos. Os musgos apresentam um gametófito com as folhas, filídeos, dispostos de forma radial e rizóides multicelulares. O esporófito possui uma cápsula normalmente esférica ou cilíndrica, com uma abertura, o opérculo, onde estão presentes fiadas de dentes, peristoma, que ajuda na dispersão dos esporos. O filobriofita pode ser dividido em dois, pleurocarpio e acrocárpio, sendo que cada um tem sua especificidade. Hepáticas, filomarchantiofita. A maioria dos gametófitos das hepáticas desenvolvem-se diretamente dos esporos, embora alguns gêneros formem primeiramente filamentos de células semelhantes a protonemas, dos quais o gametófito maduro se desenvolve. Os gametófitos continuam a crescer a partir de um meristema apical. Existem 3 tipos principais de hepáticas que podem ser diferenciados com base na estrutura e agrupados em 2 clados. Um clado consiste nas hepáticas talosas complexas, as quais apresentam tecidos internos diferenciados. O outro clado contém as hepáticas folhosas e as talosas do tipo simples, as quais são constituídas por lâminas de um tecido um pouco diferenciadas. De acordo com o Tsoli Squali 2007, as hepáticas possuem esporófitos que podem ser diferenciados em cápsula e seta. Essa cápsula se desenvolve antes da seta e a seta, por sua vez, se alonga pouco antes da liberação dos esporos. A cápsula se abre em 4 valvas, liberando esporos. Seguindo o mesmo raciocínio da autora, o seu gametófito apresenta rizóides em parede celular transversal, anterídeos e arquegônios. Desenvolve nas células do pescoço. Antóceros, filo Anthocerofita. Os espécimes do filo Anthocerofita, chamados de hepáticas chifrudas ou simplesmente anthocerófitas, derivam de seu nome comum do esporófito alongado em forma de chifre que está encaixado no gametófito por um pé. Os membros desse filo se assemelham com os musgos e as hepáticas. O gametófito é um talo verde achatado dorsiventralmente. Dentro de um talo da anthocerofita há uma cavidade preenchida com muco. Os organismos fixadores de nitrogênio incorporam o nitrogênio do ar em compostos contendo nitrogênio inorgânico, disponível para as plantas. Assim, não é surpresa que os anthocerófitas estejam sempre entre as plantas pioneiras em substratos estéreis como as rochas nuas. Anterídeos e arquegônios desenvolvem-se em células do pescoço. Os gametângios estão mergulhados no tecido do gametófito e possuem ramificações dicotômicas pouco evidentes. Objetivos: reconhecer os grupos de briófitas, caracterizar gametófitos e esporófitos e conhecer suas estruturas principais. Metodologia:
Os materiais utilizados na prática foram amostras de exemplares de hepáticas e musgos frescos e ou reidratados, placas de Petri, lâminas, lamínulas, água, conta-gotas, Becker, pinça de ponta fina, agulhas hipodérmicas descartáveis, lupas de mão, microscópio, estereoscópio e microscópio óptico. A organização para aula experimental de laboratório foi dividida em 3 grupos. Este relatório foi constituído através de aulas práticas, realizada no Laboratório de Processos Físico-Químico e Biológicos, LAFBio, no Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, ministradas pelo docente Jefferson Miranda Costa e um estagiário. Todas as aulas aconteceram no dia de quarta-feira, 13 e 20 de abril de 2022. As coletas foram realizadas dentro do campus, em locais próprios para a proliferação de briófitas. Um dos locais foi na Mexeira, atrás do laboratório de motores. Outra coleta foi próxima ao trapiche. Uma coleta no corredor de acesso, em frente ao laboratório de materiais. E embaixo da caixa d'água, que não está em funcionamento. Vale ressaltar que sempre foi ministrada uma aula teórica e uma prática, e deste modo as aulas no laboratório iniciaram às 15 horas até às 18h40. Este relatório foi dividido em 2 etapas, na qual a primeira realizou-se no dia 13 de abril. As equipes saíram para fazer a coleta de amostragens na área externa, onde, através delas, pudemos analisar no microscópio óptico e no microscópio estereoscópio os musgos, acrocárpico, pleurocárpico e as hepáticas talosas e folhosas. A segunda etapa ocorreu no dia 20 de abril e baseou-se na observação do material coletado e identificação das briófitas. Primeiro passo. Com auxílio do professor, no Laboratório de Processos Físico-Químico e Biológicos, LAFBio, os alunos utilizaram placas de Petri para coletar as amostras de musgos e hepáticas. Para iniciar a prática, os alunos se dividiram em grupos e se dirigiram em uma das bancadas com os exemplares de cada espécime coletada, e tinha à disposição microscópios ópticos e microscópio estereoscópio sobre as mesas para auxiliar nas pesquisas. Terceiro passo. Sob orientação do professor, cada equipe pegou as amostras para serem analisadas e as amostras foram retiradas dos potes de vidro com auxílio de pinças de ponta fina e foram colocadas nas placas de Petri para observação no estereoscópio. Em seguida, algumas espécies específicas foram colocadas na lâmina para serem vistas no microscópio óptico. Para manusear as estruturas pequenas dos músculos e das hepáticas, houve o uso de agulhas hipodérmicas descartáveis. Quarto passo. Com as lâminas prontas, as mesmas foram levadas ao microscópio óptico e no microscópio estereoscópio nas bancadas para serem analisados. Resultados. Na aula prática, é possível atingir com sucesso os objetivos propostos de identificação e caracterização das briofitas, acrocárpio e pleurocárpio, e marchantiofita, talosas e folhosas. Espécime 1. Local de coleta e substrato. O espécime 1 foi coletado na Praça São Francisco, no município de Abaetetuba, crescendo no tronco de uma árvore viva. Logo, o referido espécime é uma briófita epífita. Classificação. O espécime 1 pertence à divisão briofita, sendo um musgo acrocárpico. Características. O espécime 1 apresenta gametófito ereto e não ramificado, portando um esporófito terminal. Possui cápsula, opérculo, dentes, filídeos, rizóides e caulídeos. Abaixo pode ser analisada uma figura. Aqui abaixo nós temos a figura 1, onde mostra as estruturas dessa espécime. Espécime 2, local de coleta e substrato. O espécime 2 foi coletado no IFPA campus Abaetetuba, crescendo no solo. Logo, o referido espécime é uma briófita terrestre. Classificação. O espécime 2 pertence à divisão briofita, sendo um musgo pleurocárpio. Características. O espécime 2 apresenta cápsula, opérculo, esporos, esporófitos, boca aberta, o gametófito com rizóide e filídeo dispostos radialmente ao longo do caulídeo e possui vários esporófitos terminais. Abaixo podemos observar a figura 2.
Espécime 3, local de coleta e substrato. O espécime 3 foi coletado no IFPA Campus Abaetetuba, no tronco de uma árvore viva. Logo, o referido espécime é uma hepática epífita. Classificação. O espécime 3 pertence à divisão Marchantiofita, sendo uma hepática talosa. Características. O espécime 3 apresenta em sua estrutura poros e apresenta ramificações dicotômicas. Espécime 4, local de coleta e substrato. O espécime 4 foi coletado no IFPA Campus Abaetetuba, crescendo sobre o solo. Logo, o referido espécime é uma hepática folhosa terrestre. Classificação. O espécime 4 pertence à divisão Marchantiofita, sendo uma hepática folhosa. Características. O espécime 4 apresenta lobo, lóbulo, anfigastro inteiro e perianto. E aqui abaixo pode ser observado a figura 4 e as suas estruturas. Conclusões e considerações finais. Os experimentos práticos apresentados nesse relatório envolvem análise das estruturas externas das briófitas, relacionando-as ao conceito de anatomia interna e externa das briófitas, bem como conceitos teóricos realizados coletivamente. No laboratório, as estruturas internas e externas são vinculadas à literatura existente, referente a pesquisas com briófitas. Nesse sentido, a prática feita em laboratório possibilita que os alunos vivenciem experiências de descobertas e apreciação de espécies de briófitas, aplicando o que aprenderam em sala de aula. Além disso, as práticas laboratoriais contribuem para desenvolver o raciocínio do estudante e estimulam a tomada de decisões em relação a aspectos importantes. Dentre as principais funções da aula prática, pôde-se perceber que despertou o interesse dos alunos. Aplicou a compreensão para conceitos básicos, desenvolveu a capacidade de resolver problemas, envolveu os estudantes em investigações científicas e desenvolveu novas habilidades. Observações relacionadas à prática com a temática de briófitas são importantes porque tivemos a oportunidade de observar diferentes tipos de estruturas de musgos e hepáticas, as quais essas estruturas correspondem às características de cada espécime encontrada e estudada em sala de aula. Essa prática é importante para a compreensão da diversidade das populações de briófitas. Assim, analisamos as diferentes espécies e suas respectivas estruturas, enriquecendo assim o nosso conhecimento sobre o referido assunto. E para finalizar, aqui abaixo estão as referências que eu utilizei. E esse foi o meu trabalho, o relatório sobre briófitas.